Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e uma das consequências mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Mas para falarmos de Guerra Fria, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, lá no final da Segunda Guerra Mundial, que acaba em 1945, lembrou? Então vamos continuar. Bom, nós aprendemos que com o final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética saem como as potências vencedoras da guerra. Só que nós temos um problema. Estados Unidos é capitalista e União Soviética é socialista. Então, as duas potências que vencem a Segunda Guerra Mundial vão se tornar rivais e vão dividir o mundo em dois blocos, pessoal. O primeiro bloco é o capitalista e o segundo é socialista. Se um país ele não quisesse, digamos, ir para um lado, ele era obrigado. Por quê? Porque só pelo fato do país ser capitalista, ele já tinha que apoiar os Estados Unidos. E só pelo fato do país ser socialista, ele já estava apoiando a União Soviética. Pois bem, dessa bipolarização, dessa divisão, vai nascer um conflito que vai ser chamado de Guerra Fria, que começa em 1945 e acaba em 1991 com o fim da União Soviética. Mas, professora, por que esse conflito se chama Guerra Fria? É uma outra guerra? Sim, pessoal, vai ser uma guerra, só que agora não vai ser uma guerra quente, ou seja, no campo de batalha entre Estados Unidos e União Soviética. Agora essa guerra vai ser fria. Essa guerra ela vai acontecer em outros, digamos, em outros ambientes. Vai ser uma disputa política, uma disputa econômica, uma disputa tecnológica, uma disputa cultural entre Estados Unidos e União Soviética, onde o país que tiver maior influência é o grande vencedor desta Guerra Fria. Só que apesar de não ter conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, vai acontecer outros grandes conflitos, como a Guerra da Coreia e também a Guerra do Vietnã. Certo? É muita coisa, né? Pois é, então vamos com calma. Bom, continuando, após a Segunda Guerra Mundial, para evitar que a Alemanha queira uma nova revanche, como aconteceu na Segunda, a Alemanha, que perde a Segunda Guerra Mundial, ela agora vai ser dividida. Ou seja, o país, a Alemanha, é dividida entre 4 países. Entre Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Então, a Alemanha é dividida em 4 partes, só que nós sabemos que esses 4 países, somente um é socialista, que é a União Soviética. Então, a Alemanha vai ser dividida assim, teoricamente, em 2 blocos. O bloco capitalista e o bloco socialista, certo? No bloco socialista, nós vamos ter a capital da Alemanha, que é Berlim. Berlim fica do lado da União Soviética, fica no lado oriental. E o restante da Alemanha vai pertencer à Inglaterra, França e Estados Unidos, que fica no lado ocidental. Só que os Estados Unidos, pessoal, vai querer também um pedaço aí de Berlim para comandar. Então, Berlim vai ficar sob o comando da União Soviética e também dos Estados Unidos. Nós temos Berlim, a capital, dividida em 2 países. Um que é capitalista e o outro que é socialista. Professora, já temos aí o Muro de Berlim? Não, pessoal, o Muro de Berlim vai vir depois. Só que esse muro, já adiantando, é o símbolo da Guerra Fria, que simboliza a divisão do mundo entre capitalistas e socialistas, onde quem conquistar mais adeptos, seja para o capitalismo ou socialismo, é quem vai vencer esta guerra. Então, o capitalismo
ele tem que frear o socialismo de qualquer forma. E o socialismo tem que frear o capitalismo da mesma forma. Só assim um ou outro vai ganhar esta guerra, certo? Ufa! Então, pessoal, faladas muitas coisas, muitas informações. Agora a gente vai para a tela, certo? Bom, pessoal, vamos lá para a tela. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria, bipolaridade, ideologias e conflitos indiretos. Nós vamos aprender a origem, nós vamos aprender sobre a bipolaridade, sobre os conflitos indiretos e disputas políticas. Vamos começar. Origem da Guerra Fria e formação dos blocos ideológicos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo passou a ser marcado pela disputa entre duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Embora tenham sido aliados na derrota do nazismo, os dois países possuíam sistemas políticos e econômicos muito diferentes. Lembre-se, um é capitalista e o outro é socialista. Esse período de tensão ficou conhecido como Guerra Fria, pois não houve combate direto entre as duas potências. Pessoal, uma curiosidade muito interessante é o seguinte, mas a pergunta é, professora, se os Estados Unidos é uma potência, União Soviética é uma potência, por que os dois não foram para a guerra e resolveram logo essa situação? Simples, pessoal, porque os Estados Unidos finaliza a Segunda Guerra com duas bombas que arrasaram o Japão, bombas atômicas. Então, logo depois, a União Soviética ela também vai criar uma bomba atômica. Ou seja, se houvesse uma guerra entre União Soviética e Estados Unidos, o mundo ia acabar. Então não faz sentido uma guerra. Uma guerra só faz sentido se no final o vencedor ganhar alguma coisa. Mas se o vencedor destruir o mundo, nem ele mais vai resistir. Então não tem sentido nenhum. Então essa guerra ela tem que ser evitada. Nós vamos para uma guerra, mas vai ser uma guerra diferente. Uma guerra de influência, certo? Então vamos continuar. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo, sistema baseado na propriedade privada e na democracia liberal. Já a União Soviética defendia o socialismo, sistema baseado na distribuição igualitária de renda com um único partido no poder. O mundo se dividiu em dois grandes blocos de influência, um bloco socialista e um bloco capitalista, certo? Vamos continuar. E aqui nós temos o símbolo tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. O símbolo da União Soviética vai ser sempre um urso, pessoal. O urso ele sempre está com raiva. O urso, você sabe que ele é feroz. E aqui nós temos um símbolo da cultura pop que se chama o Tio Sam, que é aquele cara que é muito rico. Então nós temos aqui o capitalismo e nós temos o urso da União Soviética. E aí o que vai acontecer? Por mais que não tenha uma guerra direta, os Estados Unidos, ele já vai se precaver, ele vai tomar algumas decisões, porque se houver uma guerra, ele já está preparado. Lembra que eu já ensinei para vocês que uma guerra você tem que ir com aliados? Pois bem, é isso que os Estados Unidos vai fazer. Em 1949, com a liderança estadunidense, formou-se uma aliança militar entre força dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, que ficou conhecida como Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então, o que é a OTAN? Lembrando que a OTAN, pessoal, existe até hoje, certo? Então, a OTAN vai ser uma aliança militar do tipo: se por acaso a União Soviética invadir qualquer um desses países que fazem parte da OTAN, todos nós vamos nos juntar
e vamos para a guerra, vamos proteger o nosso aliado. É para isso que serve uma aliança militar. Então, aqui nós vamos ter alguns países como o Canadá, nós vamos ter aqui a Itália, nós temos a Espanha, nós temos a Turquia e os Estados Unidos. E aí, em contrapartida, para não ficar muito atrás, a dona União Soviética vai lá e vai formar também o seu bloco militar. Caso os países da OTAN venham invadir qualquer país, a União Soviética vai lá proteger. Então, em 1955, os governos socialistas da Europa Oriental também resolveram formar uma aliança de ajuda militar mútua, que ficou conhecida como Pacto de Varsóvia. O que era o Pacto de Varsóvia? Pessoal, também vai ser uma aliança militar de proteção. Caso algum país da União Soviética seja invadido, esses países eles vão se juntar e vão proteger. Hoje, o Pacto de Varsóvia não existe mais, tá? Foi dissolvido com o final da União Soviética. A tensão aumentou com medidas como o Plano Marshall, criado pelos Estados Unidos para reconstruir a Europa e impedir a expansão do socialismo e a criação de governo socialista no leste europeu, apoiados pela União Soviética. Assim, consolidou-se uma divisão política, econômica e ideológica que marcou boa parte da Segunda Guerra Mundial, ou da segunda metade do século XX. Pessoal, o socialismo estava crescendo, lembra que teve aí a crise de 1929 e os países capitalistas estavam desesperançosos. Então, para frear o avanço do socialismo, vem os Estados Unidos e começa a financiar a reconstrução de qualquer país que queira a sua ajuda financeira. Mas não é porque os Estados Unidos eram bonzinhos, pessoal, mas é porque era uma saída para evitar a chegada do socialismo. E funcionou muito bem, porque praticamente toda a Europa Ocidental ela aderiu à ajuda do Plano Marshall, que é a ajuda econômica dos Estados Unidos. Já lá na União Soviética, ela também começou a ajudar os países que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial, mas foi uma ajuda que não teve, digamos, uma expressão grande, foi uma ajuda pequena, digamos assim. E aí alguns países começaram a olhar para o capitalismo com outro olhar. Então a União Soviética ela não podia perder, digamos, os seus aliados. E aí nós voltamos lá para a Alemanha. Lembra de Berlim? Pois é. É nessa época, em 1961, que o governo da União Soviética vai mandar levantar um muro, pessoal, para dividir Berlim, para dividir a capital da Alemanha. Por quê? Porque na área de influência dos Estados Unidos estava, digamos, as pessoas que moravam lá, os alemães e outros povos, estavam tendo uma vida boa, mantida pelo capitalismo. Estava tendo desenvolvimento da indústria, a Alemanha estava sendo reconstruída, havia emprego, havia comida. Só que no lado da União Soviética, não, eles estavam para trás, eles não estavam tendo emprego, o preço dos alimentos estavam altíssimos. Então a galera começou a sair da parte oriental ali de Berlim e ir para a parte ocidental da capital. A União Soviética, vendo isso acontecer, faz o quê? Manda subir o muro, pessoal. Esse muro vai dividir toda a capital, que é Berlim, entre Berlim Oriental, que vai ficar sob o comando dos soviéticos, e Berlim Ocidental, que vai ficar sob o comando dos Estados Unidos. Então, esse muro, ele é o símbolo da Guerra Fria, pessoal. É o símbolo da bipolaridade mundial entre capitalistas e socialistas. Quem estava em Berlim Oriental não podia passar para o lado ocidental. Mas, professora, acontecia o que com essas pessoas caso elas quisessem passar? Simples, elas eram fuziladas,
elas eram presas, elas eram mortas e até mordidas por cachorros, pessoal. Por quê? Porque esse muro era 24 horas vigiado. Quem estava no lado oriental não podia ir para o ocidental. Mas, professor, e a liberdade? Pois é, não existia liberdade no lado oriental. Então, aí daí você tem mais ou menos uma ideia de como era viver em Berlim Oriental, do lado dos soviéticos, certo? Então, vamos continuar. Aqui nós temos o símbolo dos Estados Unidos, que é a águia, e nós temos aqui o urso mais uma vez. Bipolaridade, corrida armamentista e equilíbrio do terror. Vamos lá. Durante a Guerra Fria, o mundo viveu uma situação chamada de bipolaridade, pois duas superpotências dominavam a política internacional. Cada uma buscava ampliar sua influência política, militar e econômica, tentando conquistar aliados e fortalecer seu bloco. O clima de rivalidade da Guerra Fria, somando aos interesses dos setores bélicos, levou à chamada corrida armamentista. Essa disputa foi responsável pelo assombroso desenvolvimento de armas nucleares que, se acionados, poderiam provocar a completa destruição do planeta. Então, nós vimos que as armas nucleares foram desenvolvidas após, já na Segunda Guerra Mundial, e depois começou a ser fabricada. Então, atualmente, são esses países quem possuem armas nucleares. Os outros países que não aparecem aqui nesse gráfico não podem ter, são proibidos. Assinaram um contrato, um termo, que elas se comprometeram a não fazer mais nenhum tipo de arma nuclear. Então, nós temos aqui os Estados Unidos, nós temos o Reino Unido, nós temos a Rússia, Coreia do Norte, nós temos China, Índia, Paquistão, Israel e França, pessoal. Até onde se sabe, são somente esses países que possuem armas nucleares. Por que você sempre vê aí na TV, nas notícias, os Estados Unidos tentando invadir outros países, falando que eles estão fabricando armas nucleares? Porque se vários outros países tiverem armas nucleares, fica bem difícil. Então, o poder ele vai ser ainda mais dividido entre outros países. Então, os outros países, eles foram proibidos, por mais que eles tenham poder tecnológico e matéria-prima para isso, de fabricar qualquer tipo de arma nuclear. Além das armas nucleares, a disputa também envolveu o desenvolvimento de tecnologias militares e científicas, como mísseis intercontinentais e satélites, a chamada corrida espacial. Com o lançamento de foguetes e missões espaciais, também fazia parte dessa competição entre as superpotências. Como eu falei para vocês, essa disputa, essa guerra aí, ela vai para o campo tecnológico. E por mais que o mundo esteja nessa crise, com esse medo de vir uma terceira guerra mundial, é durante a Guerra Fria que os países vão dar um passo muito grande nessa área de tecnologia, pessoal. E aí nós vamos ter aqui a União Soviética, que por mais que estivesse um caos, foi o primeiro país a lançar um satélite artificial no espaço. Tratava-se do Sputnik, lançado em 1957. Então, a gente sabe que o satélite é importante para quê? Para a comunicação entre os países, entre as pessoas, para o monitoramento do clima, para ver a Terra, pessoal. Olha só a imagem da Terra aí. Então, é a União Soviética quem vai mandar esse satélite pela primeira vez em 1957. E aí, logo depois, no mesmo ano aí da construção do Muro de Berlim, os soviéticos, eles vão promover o primeiro voo espacial, ou seja, os caras vão desenvolver uma tecnologia, um foguete, para mandar uma pessoa para o espaço, tripulado por um astronauta, a bordo da nave Vostok I.
vai ser o Yuri Gagarin, pessoal. Vai ser o primeiro homem a fazer o voo orbital em torno da Terra. E aí é uma imagem muito legal que mostra o cosmonauta, né? Cosmonauta são todos os astronautas que pertencem à União Soviética. E astronauta são os astronautas, os pilotos que fazem parte dos Estados Unidos. Então aqui, aí quando ele vê, ele está lá no espaço e ele observa a Terra, ele fala, meu Deus, a Terra é azul, graças a esse voo. Então, é a União Soviética quem manda o primeiro homem para o espaço. Olha que coisa incrível. Só que os Estados Unidos não vai deixar isso barato não, pessoal. De jeito nenhum. Se a União Soviética manda o primeiro homem para o espaço, os Estados Unidos agora vai mandar o primeiro homem para a Lua, pessoal. Então, em 1969, os Estados Unidos envia o primeiro astronauta à Lua. Ao caminhar no solo lunar, Neil Armstrong disse: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade." Pessoal, desde 1969, ninguém nunca mais pisou na Lua. Então, agora em 2026, nós tivemos uma tripulação que foi mandada novamente para a Lua, depois de 1969, certo? Então, olha aí que coisa incrível. Então, por mais que estivesse acontecendo uma guerra, as potências estavam desenvolvendo tecnologias incríveis para melhorar a vida da humanidade. Esse acúmulo de armas nucleares criou uma situação conhecida como equilíbrio do terror. Isso significava que se uma das potências atacasse a outra com armas nucleares, ambas seriam destruídas. Esse medo de destruição total acabou impedindo um confronto direto entre elas. Então ficou naquela questão da ameaça, né? Por quê? Porque agora essas potências, elas têm armas capazes de destruir. Então uma guerra não faz sentido. É mais uma guerra mesmo tecnológica, política e econômica. Bom, conflitos indiretos e a guerra por procuração. Como eu falei para vocês, não vai ter uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, os Estados Unidos e a dona União Soviética vão financiar algumas guerras. Não vão mandar soldados. E até em outras guerras eles mandam. Só que eles vão mandar o quê? Mandam armas, mandam dinheiro, certo? Eles estão financiando essa guerra. Mas Estados Unidos e União Soviética não vão entrar em conflito direto. Embora Estados Unidos e União Soviética nunca tenham entrado em guerra direta, diversos conflitos ocorreram em outras regiões do mundo. Esses conflitos são chamados de guerras por procuração, pois cada potência apoiava lados opostos nas disputas entre essas potências. E aqui nós temos a Coreia, né, que é o país daquela banda BTS, né? Enfim, nós temos aqui a primeira guerra por procuração, que é a Guerra da Coreia. É uma guerra que dura apenas 3 anos, mas vai ter uma consequência muito grande. Pois bem, a Coreia do Norte recebeu apoio da União Soviética e da China, enquanto a Coreia do Sul foi apoiada pelos Estados Unidos e seus aliados. O conflito terminou com a divisão da Península Coreana. Então vamos lá falar um pouquinho dessa guerra aqui. Pessoal, a Guerra da Coreia, ela começa logo 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, a Coreia ela vai ser dominada pelos japoneses. E aí o que vai acontecer? Com o final da guerra, a Coreia ela vai tentar se libertar. E nessa libertação, ela vai ser dividida em 2 partes. O norte vai ficar com a União Soviética, Coreia do Norte. E o sul vai ficar
sob o comando dos Estados Unidos. Só o que vai acontecer? A ONU, pessoal, só vai reconhecer como país a Coreia do Sul. Então, quando a ONU reconhece como país oficial somente a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, com o apoio da União Soviética, vai lá e invade a Coreia do Sul. Nessa invasão, nós vamos ter aí 600 mil soldados mortos. Então, vai haver uma guerra de 3 anos. Só que essa guerra não vai gerar unificação de forma alguma. E aí vai gerar o quê? Qual é a consequência da Guerra da Coreia? A divisão das Coreias até hoje. Então, hoje nós temos a Coreia do Norte, que é socialista, e nós temos a Coreia do Sul, que é capitalista. Então, em 1953, vai acabar aí a guerra, porém, a Coreia ela não vai se unificar. E esses dois países aí, a do Norte, Coreia do Norte e do Sul, são inimigas até hoje, certo? Vamos continuar. Essa imagem aqui é muito famosa, mas para você entender esta imagem, você tem que entender sobre a Guerra do Vietnã, uma das guerras mais cruéis que o mundo já enfrentou e já aconteceu. Vamos lá. Essa Guerra do Vietnã, pessoal, ela dura aí 20 anos. Então, após a Segunda Guerra, o Vietnã foi dividido também entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos apoiaram o Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte, apoiado pelos soviéticos. Essa guerra se tornou um dos conflitos mais violentos e marcantes da Guerra Fria. Pessoal, essa guerra dura 20 anos. Nós vamos ter aí cerca de 3 milhões de mortos, certo? Qual que era o objetivo? Unificar, ou seja, tornar o Sul e o Norte somente um Vietnã. Então, quem queria essa unificação? O Vietnã do Norte, que era socialista, certo? Só que essa unificação, ela não vai acontecer de forma pacífica, de forma alguma. No final dessa guerra, como eu acabei de falar para vocês, são cerca de 3 milhões de pessoas que foram mortas. E aí, os Estados Unidos saem como o grande perdedor dessa guerra do Vietnã, onde o Vietnã, ele vai ser unificado, só que ele vai ser unificado sob o sistema socialista. Então, o Norte ele consegue dominar o Sul e consegue estabelecer ali o socialismo. E aí, essa imagem aqui, ela rodou o mundo todo, ela é uma das fotografias mais famosas do mundo inteiro, que está retratando aí uma invasão, um bombardeio, numa pequena vila lá no Vietnã. E aí mostra o momento que essas crianças, elas começam a fugir. E aí você vê no rosto delas o horror, o medo de estar no meio dessa guerra. E aí quando essa fotografia, ela é exposta, ela é conhecida pelo mundo todo, o mundo inteiro faz pressão para que essa guerra acabe, porque não faz sentido. Só que os Estados Unidos estavam perdendo a guerra, então era muito difícil eles admitirem isso. Mas no final, eles acabam saindo do Vietnã e o Vietnã, ele se reunifica, ou seja, Sul e Norte se tornam apenas um, que é o Vietnã, certo? Vamos continuar. Além desses casos, revoluções, golpes de estados e conflitos em regiões da África, da Ásia e da América Latina também estiveram ligados à disputa entre as duas potências. Assim, muitos conflitos locais estavam conectados à rivalidade global entre capitalismo e socialismo. É interessante porque a Guerra Fria também vai refletir aqui na América Latina, mais especificamente no Brasil. Por quê? Porque em 1964 nós temos aqui no Brasil o início de uma ditadura militar. Então, a ditadura, ela vai ser implantada aqui no Brasil em 1964, porque
para impedir também qualquer avanço do socialismo. Vai haver um boato de que o presidente, ele gostava muito da União Soviética e que ele iria implantar o socialismo aqui no Brasil. Então, os militares, com a desculpa de que estavam protegendo o Brasil, eles vão dar um golpe militar com a ajuda da própria população, que também odiava o socialismo, pessoal. Só que logo depois nós vamos descobrir que nada disso é verdade. Porém, o golpe foi dado e em 1964 nós vamos ter aqui no Brasil a ditadura militar. Também nesse período de Guerra Fria e também para impedir o avanço do socialismo. Quem é que vai financiar esse golpe? O próprio Estados Unidos, que é capitalista. Mas isso aí é assunto para as próximas aulas, certo? Então vamos continuar. Agora nós vamos ter aqui as disputas políticas, econômicas e culturais entre os blocos. A Guerra Fria não foi apenas militar. Também houve uma intensa disputa política e econômica entre os blocos. Os Estados Unidos promoveram instituições e acordos internacionais voltados ao capitalismo, enquanto a União Soviética buscava fortalecer alianças socialistas. No campo militar, foram criadas alianças estratégicas. Em 1949, surgiu a OTAN, como já foi falado, liderada pelos Estados Unidos. Em resposta, a União Soviética organizou o Pacto de Varsóvia, reunindo países socialistas da Europa Oriental. A disputa também ocorreu no campo cultural e ideológico. Filmes, esportes, ciência e propaganda foram usados para mostrar a superioridade de cada sistema. Olimpíadas, conquistas espaciais e avanços tecnológicos eram vistos como símbolos de prestígio político. Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque durante a Guerra Fria, vários filmes, tanto do lado soviético quanto do lado dos americanos, eles vão fazer filmes onde eles falam muito mal do capitalismo e eles falam muito mal do socialismo. E aí nós vamos ter também as Olimpíadas. Essa questão do quadro de medalhas entre Estados Unidos e União Soviética. Então, muito mais do que o atleta ganhar uma medalha, aquilo ali representava o quê? A vitória ou do capitalismo ou do socialismo. Então, durante as Olimpíadas, os atletas americanos e soviéticos vai começar essa disputa para ver qual que é o país que vai ganhar mais medalha. Então, até para o esporte foi essa disputa entre capitalista e socialista. E aqui, pessoal, eu trouxe uma imagem de um filme que certamente eu acho que vocês não conhecem, mas se você conhecer, parabéns, que é o Rocky 4. Pessoal, o Rocky, para quem não sabe, é um atleta, é um boxeador, certo? E até 2026 nós vamos ter 6 Rocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas por que eu trouxe o 4 específico? Porque esse 4, ele vai ser feito especificamente para falar mal da União Soviética. Olha só que coisa interessante. O filme é de 1985. Nesse filme, nós temos o Rocky, que é um americano, que é um lutador, que ele é corajoso, ele é honesto, certo? E aí nós vamos ter aqui a União Soviética. Em todo momento do filme, esse atleta, que é um boxeador soviético, ele é mostrado, ele é retratado como um cara sem coração, um cara que não sorri, um cara que não tem sentimento. E é ele quem acaba matando o melhor amigo do Rocky, do americano. E aí o Rocky vai lá, pessoal, dá a sua vida para honrar a memória do seu amigo. Até então ele vai perder, mas depois o Rocky acaba dando um golpe e finaliza aí o atleta da União Soviética. Ou seja, o que isso está simbolizando? A vitória do capitalismo sobre o socialismo, certo? Para você ter uma ideia de como os filmes
retratavam essa disputa. E é muito interessante. Então, se você tiver curiosidade, vai lá, pesquisa e assiste, você vai gostar. É bem interessante. Mesmo sem uma guerra direta entre as superpotências, a Guerra Fria influenciou profundamente a política internacional, a economia e a cultura durante décadas. Esse período marcou a história mundial até o início da década de 1990, quando a União Soviética chegou ao fim e a bipolaridade foi encerrada. Pessoal, a União Soviética, ela chega ao fim em 1991. Só que o Muro de Berlim, ele vai ser destruído um pouco antes. Ele vai ser derrubado pela própria população em 1989. Mas por que, professora, vai ser derrubado pela população se a senhora disse que tinha cachorro, que tinha guarda, que tinha metralhadora, todo mundo vigiando esse muro? Porque a União Soviética, ela vai começar a se enfraquecer. Então, um povo unido, aquela frase, um povo unido jamais será vencido, certo? Então, a União Soviética já estava enfraquecida, já não tinha mais como segurar o sistema, sendo que num sistema onde tudo era controlado pelo governo, só podia ter um partido político, a liberdade das pessoas era confiscada, então já não tinha mais condições da União Soviética se manter. Além disso, os países que faziam parte da União Soviética estavam em crise econômica. Então, em 1989, o muro é derrubado pela própria população. E aí na internet você consegue ver várias imagens da população indo lá, quebrando, derrubando o muro. E aí, com a queda do muro, está simbolizando o quê? Se o muro é o símbolo da Guerra Fria, a queda do muro representa o quê? O fim dessa guerra. Mas se uma guerra chegou ao fim, quer dizer que alguém venceu essa guerra. E quem foi? Logicamente, foram os Estados Unidos, o capitalismo. Só que a União Soviética, ela vai cair depois, alguns anos, em 1991, que é quando ela se dissolve e chega ao fim o socialismo e dá início vários novos países, e um deles é a Rússia, certo? Ufa! Que aula longa, hein, pessoal? Mas eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha entendido, certo? Na próxima aula a gente se encontra. Então, um grande beijo e tchau!